Igrejas, bom dia. Domingo maravilhoso esse, né? Nós estamos aqui reunidos para louvar a Deus e engrandecer o grande nome dele. Queria que vocês abrissem suas Bíblias em Romanos. Nós vamos ler o Romanos 4. Vou ler o versículo 24 e 25. Romanos 4. Isso, Romanos 4, vou ler do 24 ao 25. A Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus que ocorreu no terceiro dia após sua crucificação. Este evento é considerado um dos pilares da fé cristã, pois atesta a divindade de Jesus e confirma a mensagem da salvação. O resumo disto está justamente em Romanos, onde nós vamos ler agora. A palavra diz assim: mas também por causa de nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Hoje é um dia de festa para nós, né? Para todos os cristãos. Porque hoje nós celebramos a vida. Foi o dia em que Jesus ressuscitou. E Ele nos provou que temos condições de ter a vida eterna. Esse é o grande projeto de Deus em nossas vidas. Porque no início da criação, Adão e Eva, eles viviam com perfeita comunhão com Deus. Só que isso foi perdido por conta do pecado. E Deus restaurou desta forma, nos dando essa possibilidade de salvação por meio de Cristo Jesus. Por isso é que nós devemos graças a Ele, nós estamos aqui para agradecer a Ele, para louvar e bendizer o Teu santo e bendito nome. Nós temos que dar graças a Deus a cada minuto de nossas vidas por conta dessa possibilidade. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, por esse culto maravilhoso que teremos aqui nesse domingo, Pai amado. Ó Senhor, abençoe a vida de cada família que está aqui, de cada família representada. Abençoe aqueles que estão viajando, Pai. Abençoe a família do Sebastião, que foi lá para o litoral, para a praia, Senhor. Dá-nos momentos, Senhor, de prazer à sua esposa, Pai, que ela será operada, Senhor. Então, o Senhor consiga, Senhor, trazer a paz àquela família, guarde-os nessas estradas, meu Pai amado, traga com segurança para os seus lares, Senhor. Também todos aqueles que estiverem também em trânsito, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria chamar a equipe de louvor. Paz, Senhor, irmãos, onde tiver 2 ou 3 em nome do Senhor, ali Ele estará. Amém? Amém? Deus Amém. Está conosco, e Deus está com aqueles que foram viajar, com um momento de lazer com a família, e nós estamos aqui, vamos adorar a Ele. Amém. Vamos colocar em pé. Amém. E nós vamos celebrar esse verdadeiro sentido que é o sentido da Páscoa, que é a ressurreição do nosso Senhor. Amém? Celebrar a Cristo. Amém. Podemos cantar batendo palma. Celebrai a Cristo, celebrai.
Vamos derramar na presença de Deus. Depois dessa agitação, a gente consegue levar o pensamento a Deus e se derramar diante dele. Ele já ressuscitou. Porque ele ressuscitou. Amém. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, cheio do amor, tu me escutas. Quer parar? Vamos parar? Vamos começar de novo? Amém. O hino desse logo cedo, se não fizer um aquecimento, se tomou um café com açúcar derramada, é mais difícil. Som. Os irmãos têm liberdade de ofertar nesse momento. Amém. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento.
Obrigado, Senhor, por essa manhã tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela noite de sono, de repouso. Obrigado pela sua misericórdia que se renova cada manhã sobre as nossas vidas. Obrigado pelo alimento que o Senhor já nos deu. Pai, obrigado por esse momento tão maravilhoso. Obrigado pelo presente maior que o Senhor deu para as nossas vidas, a vida eterna, onde o Senhor pagou o preço da morte. Não somos merecedores, mas o seu amor transcende, ó Pai, a todo conhecimento, Jesus. Obrigado por cada vida, por cada lar representado aqui. Continue conosco, Paizinho. Abençoe o pregador. Pai, unge os lábios deles com brasa viva do altar, Paizinho. Que possamos sair daqui com o nosso espírito vivificado. Obrigado, Pai. Obrigado também. Receba esses louvores com um aroma suave, Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos para todos sempre. Amém. Amém. Chamar o nosso nome. Deus abençoe. Vai reunir as crianças do lado Não, hoje? eu acho que só tem uma aparecendo, um juvenil. Gostaria de chamar então o pastor Evan, vai abençoar nossas vidas com a palavra. Deus já deve ter falado com ele, né? Aberto sua mão, para que através dele ele possa trazer a mensagem. Pega suas mãos aqui na frente, vamos orar com ele. Pai amado, obrigado, Senhor. Fale conosco através desse seu servo, Senhor. O Senhor já colocou nele, Senhor, as palavras que ele poderá dizer agora de manhã nos nossos corações. Palavras essas que são alimento espiritual para nossas vidas, Pai amado. Que estejamos com os corações abertos, Senhor, para receber, Senhor, essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos, abençoado. Hoje está mais fresquinho, domingo. Hoje o pastor não vai suar tanto, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Amém. Irmãos, que bom, né? A gente poder, esse domingo de manhã, a gente podia ficar em casa, né? Celebrar a nossa Páscoa lá em casa, né? Mas a Páscoa nós celebramos aqui. Amém. Embora o pessoal, muitos aí celebram a Páscoa de uma forma diferente, né? Tem o chocolate, o coelhinho, toda aquela coisinha, né? A irmã que é professora lá na escola é assim também, né, irmã? Eles ganham chocolate. Inclusive o chocolate estava gostoso, viu? O chocolate que os criançados ganhou aí da prefeitura estava bom, aquela Divino, né? Aquela loja lá está fazendo um chocolate cada vez mais gostoso, né? Mas a Páscoa não tem nada a ver com chocolate, meus irmãos. Eu gosto de chocolate também, eu como, tá? Mas essa não é a verdadeira mensagem da Páscoa. E eu queria falar um pouquinho sobre a verdadeira Páscoa. A verdadeira mensagem da Páscoa, já que nós estamos celebrando. E que gostoso, né? Sexta, sábado, domingo, e diz que segunda tem mais um feriado, né? Hã? Olha que 10, né? A gente já vai. Uma festa assim, 4 dias assim, né? Depois a gente volta a trabalhar, amém? Mas irmãos, eu quero ler com os irmãos aí, 1 Coríntios, no capítulo 5. Eu quero só ler um versículo, inclusive a parte B desse versículo. Capítulo 5? Isso, deixa eu só. Primeiro Coríntios 5, os irmãos achou aí? Sim. Amém? Amém. Parte B vai dizer assim, ó, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Porque Cristo... Peraí, 1 Coríntios o quê? Isso. 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 7. 7. Isso, só que é a parte B desse versículo, tá? A partinha final dele aí, que vai dizer, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pode baixar um pouquinho só o retorno? Cadê o irmão do retorno? Só para não dar a microfonia aqui, por gentileza. Isso. Irmãos,
a verdadeira Páscoa não é esse negócio de chocolate, de coelhinho, essa fantasia toda aí, né, que o povo no decorrer de tempo passados, né, começaram a colocar. Não tem nada a ver com isso, né? Mas o que eu quero deixar claro aqui para os irmãos, Páscoa tem tudo a ver com Jesus. Páscoa tem tudo a ver com a cruz. Páscoa tem tudo a ver com vida. Páscoa tem tudo a ver com ressurreição. Páscoa tem tudo a ver com Cristo, com sangue derramado. É isso que eu quero deixar claro para os irmãos nessa manhã. Então, coelhinho e chocolate não tem nada a ver com Páscoa. Tudo tem a ver com cruz. E se nós olharmos para o contexto relacionado à Páscoa, que a gente vai entender que a Páscoa ela é o coração da mensagem cristã. Páscoa, o coração da mensagem cristã. E ela nos lembra que a morte não teve a última palavra. Se pegar desde o Antigo Testamento, Deus vinha preparando o mundo para esse momento. E essa palavra Páscoa, no hebraico, é a palavra Pessah, que significa passar por cima, ou poupar. E a gente vai lembrar aquele episódio, lembra aquele episódio quando o povo estava no Egito, antes da última praga, vocês lembram esse episódio? Do anjo da morte. Tem tudo a ver com esse momento. E na verdade a gente começa a enxergar o Novo Testamento ali, no Antigo Testamento. Tem tudo a ver com isso. Então, esse significado de passar por cima ou poupar está se referindo àquela ação de Deus ao livrar os filhos de Israel da última praga do Egito, que se encontra lá em Êxodo 12, que inclusive já nós vamos ler e meditar, que era a última praga ali, qual que era a morte dos primogênitos. E por toda a história a gente sabe que a orientação era o quê? Cada casa, cada família, o pessoal tinha que passar ali o sangue do animal morto, né? O cordeiro nos umbrais da porta. Quando aquele anjo da morte passasse e enxergasse aquele sangue, então ele ia poupar aquela família da morte. Tem tudo a ver com isso, e aí você vai ver aonde que vai entrar Jesus no decorrer da mensagem. Então essa celebração da libertação do Egito, ela aponta profeticamente para toda a obra de Cristo. Eu acho interessante, em das citações de Agostinho, ele vai dizer o seguinte: o Novo Testamento está oculto no Antigo, e o Antigo está plenamente revelado no Novo. É exatamente isso. Então o chocolatezinho é gostoso, é legal ver as criancinhas desenhando um coelhinho, é legal, né? A gente que já foi criança já viveu por esse tempo também. Mas entenda, não tem nada a ver com isso. Tudo tem a ver com Jesus. Tudo tem a ver com sangue. Tudo tem a ver com morte, com cruz, com ressurreição. Tudo tem a ver com isso, irmãos. Essa é a verdadeira Páscoa. E a ressurreição de Cristo é a vitória real com efeitos eternos. E eu quero aqui trabalhar com os irmãos, no decorrer da mensagem aqui, nos textos, nós vamos ver as vitórias gloriosas dessa verdadeira Páscoa. Que vitória que essa Páscoa trouxe? O que tem a ver com Cristo? O que tem a ver comigo e com você? Nós vamos ver no decorrer da mensagem. E a primeira vitória dessa verdadeira Páscoa, que tudo tem a ver com Jesus, ela traz a vitória sobre o pecado. Entende o seguinte: a Páscoa, ela traz a vitória sobre o pecado. Agora eu quero ler para vocês, coloca esse texto aí para a gente ler junto, de Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 3 até o versículo 14, para a gente ler. Olha só que interessante, meus irmãos. Isso, Êxodo, no capítulo 12, versículo
o versículo 3 em diante. Isso, falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Pode passar. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambos os umbrais, as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães ázimos, com as ervas amargosas o comerão. Não comereis ele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua gressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimarás no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E naquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrar-vos por festa ao Senhor. As vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Olha só que interessante. E aí, muito bacana esse texto, porque a gente começa a enxergar o Antigo Testamento, essa passagem, e a gente começa a lembrar do quê? Vocês lembram? De Jesus. É ou não é? Sim. Você começa a lembrar de Jesus. Não foi? Não veio com forma, né, de homem, naquela cruz, não morreu, o sangue não se derramou. Tem tudo a ver com Jesus. Então, no Egito, o anjo da morte ele foi enviado por Deus para julgar o pecado do Egito. Como foi difícil o faraó entender que o povo precisava sair daquele lugar, porque Deus queria tirar o povo do Egito. Deus queria tirar o povo daquela situação de escravidão. E ele foi ali relutando. Na verdade, diz o texto que Deus endurece, né, o coração de faraó. Mas olha só, meus irmãos, o sangue do cordeiro sobre as portas salvou os hebreus da morte. Assim como o sangue do cordeiro os livrou do juízo, o sangue de Cristo nos livra da condenação, do pecado e da morte eterna. Nós, todos perdidos, estávamos todos perdidos. Se não fosse o sangue de Jesus naquela cruz, derramado por cada um de nós, Páscoa não teria nenhum sentido, nenhum significado para nós que somos cristãos. Para nós que levamos a palavra de Jesus no Evangelho, se Páscoa não tiver tudo a ver com sangue, com ressurreição, então Páscoa não existe. Páscoa ela nos traz a vitória sobre o pecado. Quando o anjo da morte passa e vê o sangue, aquele sangue livra de morte. Olha que interessante, querido. O que nos livra da morte? O sangue de Jesus. O que nos livra de toda a condenação do pecado? O sangue de Jesus. Estávamos todos perdidos, mas o sangue nos livra de toda a condenação do pecado. No Egito,
O sangue do Cordeiro protegeu os lares. Em Cristo, o Cordeiro perfeito, nós somos libertos de todo o pecado. Ah, meus irmãos, olha a vida que nós temos em Cristo Jesus. Olha a promessa do Senhor. Isaías 53 nos mostra que Ele levou sobre si o que? As nossas iniquidades. O próprio João Batista, ele aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Páscoa tem tudo a ver com Jesus. Páscoa tem tudo a ver com o Senhor. Se não fosse Ele, nós estávamos o quê? Mortos, condenados, perdidos. E é interessante também, eu gosto muito dessa citação de Charles Spurgeon, onde ele diz o seguinte: o sangue de Cristo é mais forte que o pecado. Onde abunda o pecado, o sangue do Cordeiro transborda em graça. Olha que lindo, querido. E tudo pela graça, né? Se não é a graça, também nós estávamos perdidos, condenados. Agora nós não precisamos mais viver debaixo dessa culpa. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. A primeira vitória que a Páscoa traz, a vitória sobre o pecado. E a segunda vitória que ela nos traz é a vitória sobre a morte. A Páscoa nos traz a vitória sobre a morte. E é interessante porque o texto de Isaías, no capítulo 25, no verso 8, a palavra de Deus vai dizer: o Senhor Deus acabará para sempre com a morte, Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer o mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. A morte, ela parecia invencível, mas a promessa de Deus é clara: Ele vai destruir a morte para sempre. Agora, olha só, Cristo na cruz, a morte venceu? A morte venceu Jesus? A morte venceu? Parou por ali? Não. A morte não venceu. Não venceu porque Cristo, Ele ressuscitou. Essa é a verdadeira Páscoa, tem a ver com ressurreição. Porque se tivesse acabado ali naquela cruz, irmão, nós estaríamos perdidos. A Páscoa não faria nenhum sentido para mim e para você. Então a morte, ela não vence a cruz, ela não vence Jesus. Não. O Senhor, Ele ressuscitou. E a Páscoa, ela traz vitória sobre a morte. A ressurreição de Jesus. Cristo é as primícias dos que ressuscitarão, é o que diz a palavra. E a ressurreição de Jesus é a prova da nossa própria esperança. Se Ele ressuscitou, um dia nós talvez partiremos daqui, mas nós partiremos para um lugar melhor. Partiremos para um lugar melhor, junto com o Senhor, junto com o Pai. Nós vamos celebrar essa vitória por causa da ressurreição. Jesus ressuscitou. Essa é a vitória da Páscoa, a vitória sobre a morte. Irmãos, isso é lindo. Isso é lindo. Tem a ver com chocolate? Não. Tem a ver com coelhinho? Não. Tem a ver com o sangue de Jesus. Tem a ver com Cristo. Tem a ver com o amor dele por mim, por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que crê não, mas tem o quê? A vida eterna. A vida eterna é a promessa de nós estarmos vivendo com Ele. E nós precisamos o que nessa terra fazer? Segundo a palavra dEle. O pecado já não tem mais força sobre mim e sobre você. A morte já não tem mais força sobre mim e sobre você. Não, por causa do quê? Por causa do sangue de Cristo derramado naquela cruz. Hoje nós temos o que? A vida eterna.
é a garantia, é a esperança. O povo de Deus, ele volta a sorrir, o povo de Deus, ele volta a se alegrar, o povo de Deus, ele volta a se celebrar. Por causa de quem? Por causa da ressurreição de Jesus. Essa é a verdadeira Páscoa. Glória a Deus. A verdadeira Páscoa é essa. John Stott, em uma das suas citações, ele diz o seguinte: a ressurreição foi o que? A prova pública de que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus como completo e suficiente. É isso. Não precisa de mais nada. O que precisamos agora é entender que Cristo morreu por mim, que Cristo morreu por você, que Cristo morreu por nós, e agora nós precisamos andar segundo a sua palavra, livre de toda a condenação do pecado, livre de toda a condenação da morte, porque isso já não tem mais poder sobre a igreja do Senhor, não tem mais poder sobre nós. Aqueles que aceitam o sangue de Jesus, esses agora começam a andar protegidos. Amém. Glória a Deus. É isso. Aquilo que acontecia lá no Antigo Testamento, agora, se nós aceitamos esse sacrifício vivo de Jesus, se nós aceitamos o sangue derramado naquela cruz dentro de nós, irmão, nós estamos protegidos. Nós começamos a viver debaixo da graça, do amor. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há mais condenação. Agora Satanás não precisa mais ficar apontando por causa de Jesus. Páscoa tem tudo a ver com Jesus. Ela nos traz a vitória sobre o pecado, ela nos traz a vitória sobre a morte, e a Páscoa também nos traz a vitória sobre o medo. Páscoa nos traz a vitória sobre o medo. Deus não apenas nos liberta do pecado e da morte, mas também do medo. Por quê? Porque o medo nos paralisa. É verdade ou não é? Quando nós vivemos debaixo do medo, nós somos paralisados. Muitas vezes nós queremos sofrer isso dentro de nós, no íntimo nosso. E o medo, ele é tão forte, se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a sofrer isso internamente sozinhos. Você já viu uma pessoa quando ela está com depressão? Ela está vivendo um medo profundo dentro dela. Um medo profundo. Da situação que ela está vivendo, ela vive dentro internamente, algo ali íntimo dela, mas ela vive algo profundo, medo. Então Deus, Ele não apenas nos liberta do pecado e da morte, mas do medo. Salmos, no capítulo 23, no verso 4, ele vai dizer o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer algo algum, porque o Senhor está comigo. Essa é a verdadeira Páscoa. Se o Senhor está comigo, eu já não vivo mais debaixo do medo, da opressão, porque Ele ressuscitou e Ele me deu uma esperança, e nele eu posso confiar, nele eu posso descansar. Não é assim? Amém. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será. Por causa de quem? De mim? Não, por causa do Senhor, porque agora Ele está comigo. Eu posso descansar. Eu posso descansar. Ele toma a gente pela mão, levanta e diz: vai, eu sou contigo. Esse é o Senhor que nós podemos descansar. O medo já não mais faz parte da nossa vida, da nossa história. 1 Coríntios, no capítulo 15, quando Paulo escreve à igreja, no verso 58, ele vai dizer o seguinte: sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, meu querido, nós precisamos viver com esperança, coragem, com missão, porque o Senhor Jesus é a nossa segurança. Amém. Aí, quer algo mais perfeito que isso? Esse é o sentido da verdadeira Páscoa. Se não tiver a ver com Jesus,
é apenas uma fantasia. Hoje nós podemos descansar na palavra. Hoje nós podemos descansar no amor. Hoje nós podemos descansar, porque a morte ela já não faz mais efeito. Podemos passar pela morte física, mas a morte eterna já não tem mais efeito. O pecado já não tem mais efeito, embora somos falhos, erramos, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o medo, querido, nós, como servos do Senhor, como povo de Deus, não podemos mais viver debaixo dessa opressão, do medo dentro de nós. Não. Quando o povo lá estava lá com sangue, as portas, eles estavam com medo ali? Não. Por causa do quê? Da segurança do sangue. É ou não é? Sim. Eles estavam com medo ali? Não. Eles sabiam. Porque eles estavam debaixo do quê? Da proteção, da segurança do Senhor. Nós, como povo de Deus, nós precisamos andar debaixo da segurança do Senhor. Mas tem que estar em Cristo. Porque se não estiver em Cristo, aí não adianta nada. Páscoa tem tudo a ver com Jesus. Páscoa tem tudo a ver com o sangue. Páscoa tem tudo a ver com a morte na cruz, com a ressurreição de Cristo. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Quando ele enxerga o sangue dele dentro de nós, irmãos, isso é lindo. Isso é lindo demais. Ele pode contar comigo e com você nessa jornada. Ele pode contar comigo e com você nessa caminhada. Amém. Amém? Ele pode contar conosco. E essa é a mensagem que nós precisamos passar para o mundo. Jesus Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e hoje nós temos total segurança por causa do sangue de Jesus. É a promessa da Bíblia. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Rápido, básico, e vamos almoçar gostoso agora, né? Amém? Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Que nós venhamos celebrar esse domingo, um domingo abençoado, né? Um domingo fresco, gostoso, não é verdade? Amém? Eu quero fazer uma oração antes de passar a palavra para o irmão. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso nessa manhã. Como é bom, Deus, saber do real sentido de Páscoa, da passagem, do Senhor poupando aquele que está com sangue no coração, por dentro, e o Senhor nos livra de todo o pecado, da morte, do medo. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo sangue do Senhor derramado naquela cruz, porque se não fosse o Senhor nós estávamos perdidos, e hoje nós entendemos a necessidade do Senhor dentro de nós, a necessidade do Senhor dentro da nossa casa, da nossa família, a necessidade do Senhor, Pai, em nossos lares, a necessidade do Senhor sobre as nossas vidas. Nós queremos cada dia mais viver debaixo dessa graça, desse sangue, desse amor perfeito derramado por cada um de nós. Nós queremos viver a ressurreição do Senhor. Nós queremos viver debaixo da esperança, debaixo da vida, a vida que temos em Ti, porque em Ti nós somos mais que vencedores. Nos ensina a caminhar segundo os Teus passos, segundo a Tua palavra, que nós venhamos a cada dia mais, Deus, assim, crescer debaixo da graça e do conhecimento da Tua palavra. Nós Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. O mundo tem dificuldade em crer nesse Jesus, É verdade. mas nós cremos nele. Cristo falou aos seus discípulos, né? Feliz é aquele que acredita sem ver. Essa que é a grande promessa que Deus tem para nós.
é uma promessa de vida eterna. Sabíamos que íamos ter dificuldades, por isso mesmo que quando ele partiu, antes de partir, ele nos deixou o Espírito Santo. É verdade. Para nos conduzir, nos guiar, nos proteger, nos manter. Então, toda vez que você tiver alguma dificuldade, meu irmão, alguma coisa que te enfraqueça o seu coração, olhe para a cruz. Olhe para a cruz de Cristo. O Espírito Santo irá se manifestar na sua vida. Glória a Deus. Recebam as bênçãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, de hoje para todo sempre, e toda a igreja diz: Amém. Bom domingo a todos.